Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui de volta, né? Nosso Lar, livro de Chico Xavier, capítulo 18 ainda, Amor, alimento das almas. Então, aqui dando sequência, tais elucidações confortavam-me sobremaneira, percebendo-me a satisfação íntima. Lísias interveio acentuando. Nós interrompemos o vídeo nessa parte aqui, no vídeo anterior. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus, Lísias dizendo a André. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. No universo, em tudo, me aponte onde o amor de Deus não se faz presente. Se não existisse o amor de Deus, nós não existiríamos. Nada existiria. Nada no sentido que eu quero dizer universos, eternidade, infinito. Se Deus fosse uma pessoa arrogante, se ele pensasse assim, eu desejo que só a mim exista e mais nada. Se ele quisesse, ele poderia, porque ele é o magnânimo. Mas, por ser a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, se ele agisse dessa forma, ele deixaria de ser Deus. Porque a base é o amor. Conforme já dissemos nos vídeos anteriores, você conseguiu entender o sentido duplo do amor, né? Não é esse amor banal nosso aqui, não. Esse amor apego, esse amor que escraviza, esse amor que petrifica o coração dos seres aqui na Terra, esse amor fanático. Ele é meu, ela é minha. Isso é meu, aquilo é meu, tudo é meu, nada nós temos, nada é nosso, a não ser aquilo que nós conquistamos e a si mesmo, porque Deus nos fortalece. Porque se Ele não nos fortalecesse, não conseguiríamos. Então, por isso que Lísias disse a André, tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Quanto mais evolvido, quanto mais evoluído o ser, mais sutil o processo da alimentação, conforme dissemos no vídeo anterior. Até Jesus se alimenta, mas não da feijoada nossa aqui da terra, né?
não das banalidades aqui da terra que nós ainda precisamos, mas não é porque nós precisamos que não temos que ir nos desapegando desses vitelos aqui da terra, desses órgãos dos animais. Então, Jesus se alimenta do amor de Deus, conforme dissemos nos vídeos anteriores, das energias de Deus, e um número inimaginável de seres também se alimentam das energias de Deus. Mas é preciso entender que, por exemplo, só para você entender uma coisa, o nível evolutivo de cada um é que o leva a extrair da fonte inesgotável de energia, que é Deus, os alimentos de acordo com a sua necessidade. Pensando da seguinte forma: Deus não distribui o desnecessário, e sim só o necessário. O necessário condizente a cada indivíduo. Vou tentar te explicar de uma outra forma. Você chega em um restaurante e você pergunta lá, isso já aconteceu comigo, principalmente aqui em Paraíso, porque o cardápio em alguns restaurantes aqui em Paraíso é muito precário. Então, por exemplo, assim, tem 4 itens no cardápio. Tem um cardápio com 4 itens e um cardápio com 5 itens. Eu vou explicar melhor assim. Não vou dar nome aos alimentos, não. Então, você chega aqui em determinados restaurantes aqui em Paraíso, aí eles te apresentam 2 opções de cardápio. Aí você pergunta assim, mas não há outras opções? Não. O cardápio do dia é esse aqui nessa casa hoje. Aí você tem que optar por um daqueles cardápios. Então, por exemplo, se chega 100 pessoas ali, optam por aquele cardápio, porque só tem aquilo. Então, por exemplo, arroz, feijão, macarronada e mandioca. 100 pessoas escolhem esse cardápio, porque só tem aquele cardápio. Mas será que aquelas 100 pessoas, o seu organismo carecia das proteínas daqueles 4 alimentos só? Então a pessoa, sem saber, às vezes, coloca proteína demais no organismo desnecessário, ou não come proteína nenhuma por desconhecer as carências, as necessidades do organismo. Você está conseguindo me entender? Porque só tem aquilo ali. Agora Deus não. Agora entra Deus agora. Deus é de acordo com o nível evolutivo de cada qual. Se aproxima-se dele uma minhoca, ele fornece à minhoca a terra. Ela se alimenta de terra. Se apresenta uma onça, ele fornece à onça a caça. A onça, nos bichos. E assim sucessivamente, na cadeia alimentar. No vegetal,
Tá lá o repolho, tá lá a couve, tá lá a alface, aquela maravilha. Vem lá o gafanhoto, ó. Tá bom? No reino animal. Tá lá a onça que pega os outros animais e tem lá também aqueles predadores dela, né? Não sei. E é assim, no hominal também nós buscamos no vegetal, no mineral, no animal, aquilo que condiz nem à nossa necessidade, sim ao nosso paladar primitivo. Paladar primitivo, hein? Isso é feio agora, hein, vó? Foi vó que disse. Pois bem, Deus é diferente. De acordo com o nível evolutivo de cada um. Então, por exemplo, 1 bilhão de pessoas vai à fonte de energia que é Deus para se alimentar da energia dele. 1 bilhão de pessoas se alimentam de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu nível evolutivo. Você conseguiu entender que ele fornece 1 bilhão de alimentos diferentes de acordo com as necessidades e a evolução de cada qual. Agora eu estou colocando 1 bilhão para ficar fácil, porque não é 1 bilhão não, é o universo. Os universos, todas as dimensões, por toda a eternidade, que não tem princípio, que não tem fim. Todos se alimentam da energia de Deus. E o mais incrível, que o cardápio não se repete. O meu cardápio, quando eu vou à fonte, que é Deus, é um elemento. Quando você vai a Deus, o teu cardápio é outro elemento. Quando fulano vai até Deus, o cardápio dele é outro elemento. Você conseguiu entender assim? Não se repete por toda a eternidade o cardápio de alimentos energéticos de Deus. Não se repete. É de acordo com a evolução do indivíduo. Não é como aqui na Terra, como já disse, eu vou explicar de novo. Tem uma panela de sopa ali, não é? Que a cozinheira fez. Tem 20 pessoas ali, todo mundo vai lá, enche o prato de sopa e todo mundo come. Nossa, mas que sopa gostosa. Tá gostosa, sim. Mas e os nutrientes naquela sopa? Será que eles suprem realmente as necessidades do nosso organismo e da nossa alma? Ou fica em baixa, ou em excesso, ou no meio? Por incrível que pareça, com Deus isso não acontece. Quando, vamos a Deus, nós recebemos de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa evolução, de acordo com a nossa fé, nem mais, nem menos. Eu quero 1 tonelada de energias, Deus. É o que você merece. É o que você aguenta. Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. E sim, a própria pessoa que se faz merecedora do que recebe de Deus. Por isso que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira.
Ele não se envolve em picuinha nenhuma. Deus é o amor incondicional. Deus é imparcial em tudo. A nossa consciência é que não é imparcial. É diferente. Deus é imparcial. Porque Ele nos concedeu o mérito, o atributo do livre-arbítrio, justamente para que aprendêssemos a raciocinar com a razão e com o coração. E esse atributo chama-se livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Nós que fazemos as escolhas e não Ele. Não é Deus que escolhe a nossa casa. Não é Deus que nos dá emprego, que nos dá carro. Não é Deus que nos dá saúde. Nossa, isso para muitas pessoas é uma matança, né? Eu dizendo isso, né? Deus não nos dá paraíso. Deus não nos dá inferno. Deus não dá câncer, Covid, HIV. Deus não condena ninguém à pobreza física, à pobreza intelectual, à pobreza moral. Deus não condena ninguém à riqueza, porque ele ia condenar, né? A riqueza material, a prova da beleza, a prova da feiura. Deus é imparcial em tudo. O dia que nós conseguirmos entender isso, não precisaremos mais reencarnar neste mundo de provas e expiações, ou de expiações e de provas. Então vejamos, discute-se aqui na Terra com todo mundo, briga com todo mundo, mas não se briga com Deus, porque não está nem aí com a gente, nesse sentido. Deus é brindado. Deus é brindado. Nada o atinge. Nada o afeta. Eu posso xingar Deus 1000 anos, que nada lhe acontece. Mas eu que me prepare depois. Ué, mas aí ele vai vingar de você. Não. O ódio que eu lancei nele, o ódio que eu senti dele, tudo que eu disse a respeito dele, tudo que eu falei mal dele, ficou impregnado no meu campo psíquico. E isso é preciso entender. Nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos, meu bem. E por permanecer no meu campo psíquico, desestrutura a minha imunologia. E dentro da lei de causa e efeito, eu plantei, eu vou colher. Eu me desestruturei. Eu não preciso xingar Deus para me responder. Se eu xingar um botão de rosa, se eu ferir um botão de rosa, se eu ferir um pássaro, se eu ferir um cão, um gato, ferir não só com tapa, ferir com pensamento. Se eu pensar assim, cachorro sarnento, rosa feia, pássaro, eu vou te matar. Gato pulguento. Pronto. É suficiente. Por quê?
Ninguém tem o direito de ignorar a natureza de Deus. Ninguém tem o direito de ignorar. A partir do momento que nós blasfemamos, respondemos. Uma formiga que você mata intencionalmente. Você responde. Eu vou matar essas formiguinhas porque ela está matando as minhas plantas todas. Você vai responder. Luiz, mas tem que haver uma forma então, né? Chico Xavier, isso tudo faz parte, esse diálogo que faz parte do trabalho nosso aqui. E nós estamos tratando, tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Nós estamos tratando disso aqui. Que coisa, hein? Um vídeo já, né? Chico Xavier tinha em sua horta eu esqueço, aqueles coisas de formiga, eu esqueço o nome, um olho, né? Um olho de formiga, olheiro de formiga. Aquelas formiga picadeira, cabeçuda. E Valdo Vieira morava com ele. E Valdo Vieira ia à horta para apanhar algumas coisas e encontrava várias plantas picadas. E Valdo Vieira, nessa manhã, entrou e disse assim: Chico, hoje à tarde eu vou trazer um veneno e eu vou matar essas formigas todas. Porque elas estão acabando com a nossa horta aqui em casa. Nem direito de comer uma verdura tenho. Eu planto. Por que elas não plantam para elas? Olha a ignorância de Valdo Vieira. Chico ficou triste. Esperou Valdo Vieira sair. Gente, isso está na biografia de Chico. Procure que você vai encontrar. Chico ficou muito triste, magoado, aquela dor no peito. Esperou Valdo Vieira sair, foi lá, sentou perto do olho de formiga, fez uma prece, procurou se conectar à natureza de Deus e conversou com as formigas. Olha, vamos fazer um negócio. Saia. Você pode pensar que é brincadeira, mas não usa isso aqui para brincadeira. Saia imediatamente. Todas dessa colônia. Hoje, antes que o meu amigo chegue à tarde. Porque ele prometeu matar todas vocês. Eu vou contar uma historinha para vocês. Vá para os pastos aqui próximo. E fique lá. Arrume uma moradia lá e fica lá. Porque daqui 15 dias o meu amigo vai se mudar daqui de casa. E assim que ele mudar, eu vou chegar próximo ao muro aqui de casa, era cerca de bambu. Eu vou dizer assim, se vocês quiserem voltar para cá, pode voltar. Parece brincadeira, não é? E as formigas saíram todas. Foram para um pasto mais próximo, distante de Valdo Vieira. Valdo Vieira chegou à tarde e ele não precisou nem gastar o veneno. Porque ele olhou naqueles olhos de formiga lá, acho que é olho de formiga, né? Mesmo, né? Não tinha nenhuma formiga. Uai, Chico, o que aconteceu? As formigas desapareceram, foram embora. Uai, mineiro, bom mineiro, né, Chico? Eu não tô sabendo nada não, meu irmão. Foram embora? Ah, bom que você não precisou gastar o veneno, não é? Tá.
15 dias depois, o Baldueiro se muda para uma outra cidade. E Chico chega próximo à cerca. Minhas amigas, mentalmente, que ele se comunicava com os animais. Chico era igual Francisco de Assis. Olha que anjo esse ser. Que representante de Deus e Jesus aqui na Terra. Minhas amigas podem voltar. No outro dia elas estavam lá e elas já haviam picado quase tudo a horta do Chico. Mas o Chico via aquilo e ele se sentia tão bem poder suprir as necessidades das formigas. Ele punha ração nos coxinhos para os pássaros comer. Ele se sentia bem. Tinha uma caixa de moribundo num galho de uma laranjeira na residência de Chico. Ele pediu por gentileza para os moribundos deixar aquele local e montar uma casinha ali mesmo no terreiro, mas numa árvore não frutífera. Porque na época das laranjas, as formigas, as pessoas ao apanhar as laranjas, naturalmente eles teriam que se defender, não é? E Chico não queria que as pessoas matassem os moribundos. Que amor é esse? É o amor, alimento das almas, né? Vamos para o próximo vídeo.